Família. O que é família? Como definir algo tão importante e central em nossas vidas desde que nascemos? E que é tão importante na nossa formação a partir do momento que assumimos a responsabilidade pela formação de novas vidas? A verdade é que a estrutura das famílias no Brasil tem mudado muito nas últimas décadas, principalmente no que diz respeito à pessoa que é referência no núcleo familiar. A sociedade passou por transformações e com elas surgiram novos modelos de família. Muitos casais têm filhos que nasceram de uniões anteriores. Pais e mães divorciados que compartilham, cada um em suas casas, a educação dos filhos. Casais homoafetivos que criam filhos de outras relações ou adotados. Casais em que os cônjuges residem cada um em uma casa. Crianças criadas pelos avós por uma série de razões. E lares em que somente um dos pais é o responsável direto pela educação dos filhos. Tudo isso não significa uma crise na instituição familiar, mas a criação de novos formatos na composição dos lares brasileiros. Tem pai que vai nos encontros, nas reuniões, é muito pouco. A gente tem um número maior de mães. Não só mães, como também avós. A gente tem muitos alunos que são criados por avós, sabe? A mãe havia casado, com o pai, separou, cada um foi para um lado. Nós temos um grupo muito grande de alunos sendo criados por avós. Um dia o menino falou com a amiga: seu tia, quando seu pai não morava em casa, ele te dava pensão? Eu falei assim: olha, meu pai nunca separou da minha mãe, então a gente sempre morou junto. Ele tá assim: é porque meu pai não me paga pensão. Então eu entendo que às vezes ele chega aqui querendo muito as coisas porque não tem. Então eu acho muito importante a gente buscar entender o aluno, porque às vezes ele é agressivo, ele é agitado na sala, mas a gente não sabe por que ele passa atrás quando chega em casa. Porque 4 horas aqui é muito pouco. Agora, quando chega em casa, eu acho assim, que a gente não sabe o mundo que eles vivem. Eu acho que tem criança aqui que passa por um problema muito grande, sabe? No interior, as mudanças também podem ser sentidas no cotidiano das famílias. Houve queda no número de pessoas morando em zonas rurais. Mas, em contrapartida, aumentou o número de domicílios. As famílias estão menores, com membros cada vez mais velhos. Os jovens deixam suas casas rumo às cidades em busca de oportunidades, o que altera a composição familiar rural. Tanto na cidade, 66%, como no campo, 69%, entendem família como algo mais amplo, formada por avós, primos, tios e parentes distantes, além de apenas o pai e a mãe. Até mesmo os animais domésticos são citados como pertencentes às famílias contemporâneas. Aquela pessoa que nunca faz para casa, quando chega com ele pronto, eu pergunto: quem te ajudou a fazer para casa? Ah, foi meu vizinho. Ah, foi meu primo, foi meu amigo. Geralmente nunca é a família, nunca é o pai ou a mãe ou os irmãos. O suporte emocional e afetivo aparece como principal função da família para os adolescentes. Um pouco mais na zona rural, 68%, do que na zona urbana, 44%. Números maiores que os apresentados como suporte educativo. Apenas 8% na zona rural e 7% na zona urbana. Tanto na cidade quanto na zona rural, a mãe segue sendo o principal pilar quando os filhos se encontram em alguma dificuldade. Quando querem conversar, precisam de apoio ou algum tipo de orientação, é a mãe que eles procuram. Mas com diferença nos índices. Nos lares urbanos é de 68% contra 50% dos lares rurais. Na hora de escolher os adjetivos que definam os atributos pessoais positivos de suas mães, os adolescentes destacaram 3: risonha, corajosa e batalhadora. Ela é quem dá educação, sabe falar não e prepara o filho para o mundo. Alguns fatores, entretanto, devem ser levados em conta na hora de analisar como vivem as famílias no campo. Na zona rural, 51% das mães são donas de casa. Na maior parte das vezes, 56%, elas nunca trabalharam recebendo remuneração. Isso reflete na maior presença das mães nas atividades domésticas. A figura materna, eu acho que sempre fala mais alto. No âmbito ali familiar mesmo, entendeu? Eu acho que sempre foi assim.
Hoje ainda continua sendo, infelizmente os pais têm a mentalidade que eles têm que sair para fora para trabalhar, para trazer o sustento, né, para dentro de casa, e a mulher tem que ficar ali cuidando da casa, dos filhos, né? Embora hoje isso mudou um pouco, mas não tanto. Principalmente na zona rural a gente vê isso assim, ó, ainda a mulher em casa, né, e o pai trabalhando. É mais comum isso. Na cidade até que não, né? Na cidade mudou bastante isso. Inclusive nós temos até casos que eu conheço do pai ficar em casa, às vezes está desempregado e a mãe está trabalhando, né? Mas na zona rural esse ainda é um ponto muito forte, da mãe cuidar do lar. Vindos de famílias cada vez mais diferentes umas das outras e de realidades sociais e culturais heterogêneas, é natural a diversidade gigantesca de crianças e adolescentes que chegam às escolas, o que reforça o desafio dos educadores na hora da formação desses jovens estudantes. E aumenta ainda mais a importância de se conhecer a realidade em que eles vivem na hora de pensar essa formação. Ou seja, para conseguir educar, é preciso conhecer a comunidade em que vivem os alunos. A gente entendendo a família, nós vamos conseguir entender o nosso aluno. É que os pais, eles vão em peso e tudo, mas nas reuniões, que nem sempre a gente tem reunião, eu procuro fazer alguma dinâmica, né, alguma coisa, só que os pais, eles são um pouco tímidos, eles não participam, sabe? Eles não gostam de falar, eles vão realmente, mas eles ficam passivos a tudo que a escola leva. E eu acho que falta é isso dos pais na zona rural, sabe? Eles vão sim nas reuniões, nos eventos, tudo, mas falta a participação mesmo deles frente a tudo que acontece na escola. Eu acho que eles são um pouco passivos. O que acontece muito em reunião quando vai entregar boletim, as mães quase não falam nada. Então, só a pessoa que está entregando, que fala alguma coisa, que explica e tudo, mas as mães quase não falam. Então, acho que não é só a escola, né, que tem que ter essa predisposição para chegar junto, né? A gente também tem que chegar lá, né, e fazer a presença. Costumo, durante um dia, separar 4 ou 5 brigas dentro da sala de aula. Então, assim, eu acho que a gente pergunta por que está tão agressivo e eles não falam. Eu acho que se um aluno, ele é reflexo do que vive em casa, e quando ele chega na sala de aula e encontra uma situação, dentro de casa, encontra uma situação de agressividade, ele vai refletir isso no meio que ele vive. Se ele vem para a escola, ele vai ser agressivo. Se ele está na rua, ele vai ser agressivo com o colega. Um bom começo é entender o papel fundamental da mãe nesse esquema. Pesquisa do Sistema de Avaliação do Ensino Básico, SAEB, apontou que o grau de instrução da mãe é fator primordial para o desempenho escolar dos alunos. Quanto mais a mãe avança em sua carreira estudantil, mais sua instrução impacta na vida escolar de seus filhos. Vale lembrar que, apesar de todas as mudanças na estrutura familiar, ainda é a mulher que mais tempo dedica ao cuidado com os filhos. Uma menina de primeiro ano, que realmente tudo que ia para casa ela não fazia. Aí a gente foi a primeira filhinha dela na escola, então até a gente também não sabia que ela não sabia ler nem escrever. Aí a gente chamou logo no início do ano, né, para falar que a menina não estava tendo nenhum capricho, não estava realizando as atividades. Aí ela foi e relatou que ela não sabia ler e escrever. Com a ajuda dos pais na escola, a escola anda mais. Não desfazendo os nossos professores, que eles estão ali, coitado, não é poucos alunos para ser atendido, e elas ficam sufocadas com isso aí. Então, nós pais, nós mães, entendeu? Vamos dar mais esforço para nossos filhos se caminhar. Esse tempo junto aos filhos, contudo, tem diminuído. Nos grandes centros urbanos, o convívio familiar em famílias, com filhos acima dos 15 anos, é de apenas 2 horas por dia, o que reflete na relação que os pais têm com a vida escolar dos filhos. Pesquisa realizada pela ONG Todos pela Educação apontou que somente 12% dos pais são considerados comprometidos, ou seja, valorizam o processo de aprendizagem, mas sem exagerar na hora da cobrança. Participam dos eventos escolares com mais frequência, apoiam a rotina dos filhos, monitoram as faltas e estabelecem vínculos com outros pais e professores. O que eu acho importante a gente entender por que o aluno não faz para casa. Se o aluno não fez para casa, vou brigar com o aluno? Eu acho que a gente tem que entender o motivo que ele não fez para casa. E quando eu procuro saber, geralmente eu falo assim, minha mãe saiu, minha mãe mandou eu dormir, minha mãe não teve tempo para poder fazer comigo para casa. Hoje em dia a parceria, né, de família com a escola, ela tem que ser o tempo todo. E a gente vê
assim, quando diz a olhos nus, realmente aquela família que acompanha mais, que realmente ouve os conselhos, né, que a gente sugere, né, que realmente estipula um tempo em casa para a criança estudar, entendeu? Ficar ali pegando os cadernos, dar uma olhada em tudo que foi feito, né, durante aquele dia na escola. A mãe que pede também o aluno para olhar o caderno. Aí o progresso do aluno sabe, 100%. E é geralmente aquela mãe que a gente vê que já não tem tanto compromisso com isso, que já, né, não dá tanta importância, não tem tanto interesse nessa educação do filho, a gente vê que o resultado também já não é tão bom, entendeu? Acho que tudo é questão de autoestima. Quando o pai acompanha um aluno, o pai sabe o que está acontecendo na sala de aula, o pai consegue ajudar em casa. E eu acho que não é só os alunos que precisam de ajuda, os pais também precisam de ajuda, porque a gente não sabe o que o pai passa dentro de casa. Então eu acho que o apoio, principalmente, começando pelos pais, automaticamente vai refletindo na educação dos filhos. Vai muito pouco, porque às vezes recebe, né, pedido para ele estar presente, às vezes nem quais eles são. E eu penso que todos os pais que têm seus filhos na escola, visita a escola, tem amor aos seus alunos, porque não é só pegar os seus filhos, deixar na escola e falar assim, tá guardado, não. O comportamento dos jovens passa a ser influenciado por uma nova dinâmica familiar e pelo relacionamento com colegas e amigos, principalmente na internet. A TV, antiga babá da família brasileira, perdeu espaço. Hoje, o celular conectado à internet é a principal fonte de informação e relacionamento de jovens entre 12 e 18 anos. Hoje, o aluno, ele já chega para mim praticamente pronto, ele aprende muita coisa na internet. Às vezes, coisas que eu não sei, meu aluno já sabe. Então, vou pesquisar na internet, vamos colocar um vídeo, não, professor, é assim que faz, não. Então, eu acho que realmente a desigualdade foi muito grande. Tanto quando eu trago para a sala de vídeo, aqueles que não têm acesso à internet ficam doidos para poder mexer no computador. Mas aqueles que têm acesso todo dia, que têm um celular com rede social ou com outros veículos de comunicação, eles não prestam tanta atenção quanto aqueles que não têm. Usa demais o celular e ele tem um notebook. Então ele brinca, ele mexe muito no notebook, ele traz muita, né? Ele, inclusive, a professora dele já me falou que ele já levou conteúdo do que ele viu em casa para a escola, né? De assuntos que ele viu em casa para a escola. Realmente é um agravante esse uso de celular durante as aulas. Mas na zona rural, o público, pelo que eu pude observar nesses 2 anos que eu estou no município, os meninos são muito mais... Ainda, graças a Deus, eles conseguem respeitar bem os professores e saber essa questão de limite de espaço, sabe? Saber a hora que pode utilizar, a hora que não pode. Então, na zona rural, a relação de professor com aluno, realmente eles ainda mantêm o respeito. Se eu der um tempo, que eu geralmente faço alguns combinados com eles, se eu der tempo para poder... Posso mexer no celular? Aí eu pergunto por quê. Porque até porque não tem um Wi-Fi liberado, não tem... Geralmente eles não colocam crédito, é mesmo para poder jogar. Para eu poder jogar. Falei, não, jogo agora não. Na hora do jogo a gente pode brincar com o jogo. Mas a maioria mesmo dos casos são para poder jogar. Eu queria ter um tempo para poder ter outro tipo de atividade, né? Fazer com que eles fossem num jogo, alguma coisa assim, mas eles estão muito conectados, inclusive o de 5 anos, ele mexe no celular, ele mexe no computador ou numa televisão muito, às vezes me dá aqui, pai, que eu arrumo, né, e mexe ali como se não fosse, como se já tivesse integrado a ele, né, não tem medo desse tipo de coisa, né. Essas mudanças se refletem diretamente no comportamento dos alunos em sala, influenciam a dinâmica das aulas, na disciplina e na metodologia de trabalho.